Eu sou Neemias, filho de Acalias. Hoje contarei minha história de uma forma diferente. Tudo começa com um chamado em meu coração. Estava na fortaleza de Suzã, servindo como copeiro do rei Artaxerxes, quando ouvi notícias de Jerusalém. A cidade amada estava em ruínas, seus muros destruídos, suas portas queimadas, e meu povo vivia em grande aflição e opróbrio. Ao ouvir isso, meu espírito foi profundamente abalado. Não pude conter as lágrimas. Sentei-me, chorei, jejuei e busquei ao Deus dos céus em oração por muitos dias. Derramei meu coração diante de Deus, confessando os pecados de Israel, incluindo os meus próprios e os de minha família. Supliquei ao Senhor que se lembrasse de sua aliança, de suas promessas dadas a Moisés, e roguei pela misericórdia de Deus para com seu povo. Pedi forças e graça, pois sabia que precisava falar com o rei sobre a situação de Jerusalém. Ele era o homem mais poderoso da terra, mas para mim era apenas este homem, diante do qual eu confiava que Deus inclinaria o coração. Quando chegou o momento, orei mais uma vez antes de me dirigir ao rei. Pedi-lhe permissão para ir a Jerusalém e reconstruir seus muros. Pela boa mão de Deus sobre mim, o rei não apenas concedeu o meu pedido, mas também me deu cartas para os governadores das regiões ao redor e madeira para as portas da cidade e para minha casa. Parti para Jerusalém com a incumbência divina e o apoio do rei. Ao chegar, examinei os muros durante a noite em segredo e percebi o quão grande era o desafio. Reuni o povo e compartilhei o plano. Contei-lhes como a mão de Deus havia sido favorável a mim e como o rei apoiava a missão. Eles se encheram de ânimo e disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Não foi uma tarefa fácil. Fomos alvo de zombarias e oposição de homens como Sambalate, Tobias e Gesem. Eles nos atacaram com palavras, tramas e até mesmo ameaças físicas. Mas eu os encorajei. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Organizamos o povo para que trabalhasse com uma mão na obra e outra segurando armas. Ninguém descansava, nem mesmo à noite. Por fim, em apenas 52 dias, os muros foram concluídos. Os inimigos ficaram atônitos, pois reconheceram que essa obra havia sido realizada com a ajuda de Deus. Mas a missão não terminou ali. Trabalhei ao lado de Esdras para trazer renovação espiritual ao povo. Leitores foram designados para proclamar a lei de Deus, e o povo chorou ao ouvir suas palavras. Nós os encorajamos a se alegrar no Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Minha jornada foi marcada por oração, coragem e dependência de Deus. Ele me fortaleceu para liderar, proteger e servir a sua causa. A reconstrução do muro foi apenas o início. O verdadeiro renovo estava no coração do povo que se voltou para Deus. Eu estava diante do rei Artaxerxes, e a pergunta dele veio como um peso sobre meu coração. Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Era o momento que eu temia e esperava. Minha tristeza não podia ser escondida, mas antes de responder, fiz o que meu coração sempre me levava a fazer. Orei. Não foi uma oração longa, pois não havia tempo para isso. Apenas clamei, em silêncio, do íntimo do meu ser, pedindo a Deus ajuda e sabedoria para aquele instante. Assim como tantas vezes ele ouviu. Com o coração cheio de temor, expliquei ao rei sobre a situação de Jerusalém. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? A resposta do rei foi uma abertura da boa mão de Deus sobre mim. O que você quer? Com coragem renovada, pedi permissão para ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Também pedi cartas para garantir minha passagem segura e recursos para a obra. Tudo foi concedido, não pela força das minhas palavras, mas porque a mão de Deus estava comigo. Quando cheguei a Jerusalém, permaneci em silêncio sobre os planos que Deus havia colocado em meu coração. Por 3 dias não falei nada a ninguém. Em vez disso, inspecionei os muros e as portas destruídas, observando cada detalhe.
Saí à noite, acompanhado de poucos homens, para examinar os danos. Não havia barulho, nem alarde, apenas o som dos passos e o peso do meu coração ao ver a devastação. Eu precisava compreender a situação como o povo a via. Não era momento de críticas ou acusações, mas de sentir o que eles sentiam, carregar o fardo com eles. Só então, quando o tempo fosse adequado, revelaria os planos que Deus havia colocado em meu coração. Não era algo meu, mas dele. Tudo o que eu fazia era sob a orientação e a graça do Senhor. Enquanto trabalhava e planejava, sempre sentia a presença da mão de Deus sobre mim. Ela me dava coragem quando as ameaças chegavam, sabedoria para responder aos inimigos e força para perseverar. O Senhor guiava meus passos, fazia-me prosperar e mantinha viva a fé no propósito que Ele mesmo me havia confiado. O segredo estava na dependência dEle, em buscar sua ajuda em oração, seja nos longos jejuns ou nos breves clamores diante de emergências. A reconstrução dos muros não era apenas um trabalho físico. Era um testemunho de que Deus estava conosco, conduzindo-nos em seu propósito, para sua glória. A cada passo, eu sabia. Era Ele quem fortalecia minhas mãos e renovava meu espírito. Quando começamos a reconstruir os muros de Jerusalém, as palavras dos inimigos foram como dardos lançados contra nós. Sanbalate, Tobias e outros se levantaram para nos ridicularizar, dizendo: "O que esses judeus fracos estão fazendo? Pensam que podem restaurar isso em um só dia? Irão trazer de volta à vida pedras queimadas de montes de entulho?" Seus escárnios eram dirigidos não apenas a nós, mas à obra de Deus que havíamos começado. Eu ouvi essas palavras, mas minha resposta não foi argumentar ou revidar. Fiz o que sempre faço. Orei. Clamei ao Deus dos céus, dizendo: "Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a afronta e entrega-os ao desprezo numa terra de cativeiro." Sabia que a batalha não era minha, mas do Senhor. A confiança que depositava nele era minha força, e essa confiança contagiava o povo. Continuamos a obra, e o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Apesar das ameaças, cada um colocou as mãos à obra com determinação. E enquanto construíamos, também nos mantínhamos vigilantes. Organizamos turnos de guarda, e alguns trabalhavam com uma mão enquanto seguravam suas armas com a outra. Sanbalate e Tobias tentaram nos intimidar. Planejaram ataques e fizeram de tudo para nos parar. Mas nós orávamos e permanecíamos vigilantes. Não iríamos desistir. Houve momentos de desânimo. O peso do trabalho era grande, os escombros dificultavam o progresso, e as palavras de medo e dúvida circulavam entre o povo. Alguns disseram: "Não podemos continuar. Os inimigos são muitos e atacarão antes que estejamos prontos." Mas eu os encorajei, lembrando-lhes que o Senhor dos Exércitos estava conosco. Disse: "Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos e suas filhas, suas mulheres e suas casas." Essa fé renovou nossas forças. Prosseguimos com coragem, determinação e confiança na promessa de que Deus nos faria prosperar. Trabalhamos dia e noite, e o resultado foi um testemunho inegável. Em apenas 52 dias, o muro estava concluído. Até mesmo os inimigos reconheceram que essa obra só poderia ter sido feita com a ajuda de Deus. A oposição não cessou, mas nós aprendemos a vencê-la com oração, vigilância e fé. Sanbalate, Tobias e os outros não entenderam que estavam zombando não de homens, mas da obra do Deus vivo. Nós, porém, sabíamos que o sucesso vinha dele, e que ele sempre cumpre sua parte quando os fiéis cumprem a sua, com perseverança e fé. Deus nos fez prosperar. E a reconstrução dos muros foi um testemunho vivo de seu poder e fidelidade. A dor do meu povo chegou aos meus ouvidos, e vi a aflição estampada em seus rostos.
Havia um grande clamor entre eles. Alguns estavam perdendo suas terras e vinhas, outros tinham de hipotecar seus bens para comprar comida, e alguns, em desespero, entregavam seus filhos como escravos para pagar dívidas. A injustiça crescia entre nós, e meu coração se encheu de indignação. Muitas vezes orei para que Deus pelejasse por nós, para que a sua justiça prevalecesse contra aqueles que se levantavam contra a obra de suas mãos. Mas dessa vez os culpados não eram os inimigos de fora. Eram os nobres e magistrados do nosso próprio povo, aqueles que deveriam ser exemplos de retidão e cuidado, mas que, em vez disso, exploravam os pobres em tempos de necessidade. Quando percebi a gravidade da situação, não pude conter minha ira. Muito me enfadei. Essa ira, porém, não era contra indivíduos específicos, mas contra a injustiça que feria o coração do povo de Deus e violava os princípios do Senhor. Tomei coragem e confrontei os líderes diante de todos. Disse-lhes: vocês estão cobrando juros de seus próprios irmãos. Como podem agir assim quando Deus nos resgatou do cativeiro? Agora vocês estão escravizando seus próprios irmãos. Eles não tiveram o que responder, pois suas consciências os acusavam. Convoquei uma grande assembleia e, diante de todos, exigi que devolvessem as terras, vinhas, casas e os juros que haviam tomado. Fiz um apelo ao temor de Deus. Vocês não andam no temor do nosso Deus? Não entendem que somos responsáveis perante Ele? Eles se arrependeram e prometeram devolver tudo o que haviam tomado injustamente. Eu os fiz jurar diante dos sacerdotes e do povo, para que a restituição fosse garantida. Um homem chamado Semaías, que se dizia profeta, veio até mim e disse: reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas, pois querem te matar. Parecia um conselho bem intencionado, mas algo no meu espírito discerniu a verdade. Deus não o havia enviado. Ele estava sendo pago por Tobias e Sambalate para me levar ao erro e manchar minha reputação. Respondi a Semaías com firmeza: um homem como eu fugiria? Quem sou eu para entrar no templo e salvar minha vida? Não entrarei. Eu sabia que fugir demonstraria covardia e desonraria a Deus. A obra que estávamos fazendo era grande demais para ser interrompida por causa do medo. Esse discernimento foi essencial em toda a minha jornada. Muitos se apresentaram como amigos ou mensageiros de Deus, mas estavam, na verdade, aliados aos inimigos. Profetas falsos e irmãos traidores tentaram me enfraquecer, mas a mão de Deus me manteve firme. Com oração e vigilância, continuei a obra sem desviar o foco. A cada obstáculo, eu me lembrava que a tarefa diante de nós não era apenas erguer pedras, mas restaurar a glória de Deus entre o seu povo. Mesmo quando a oposição vinha de dentro, mantive os olhos no Senhor. Disse ao povo, e digo a mim mesmo até hoje: o Deus dos céus nos fará prosperar. E assim, apesar de todas as ameaças, calúnias e traições, concluímos a reconstrução dos muros em apenas 52 dias. Foi uma obra grande, não porque eu a liderava, mas porque o Senhor estava conosco. Tudo o que fiz para a sua glória e para o bem do seu povo. Que Deus continue nos dando discernimento e força para resistir aos ataques e terminar a obra que Ele nos confiou. Finalmente, o muro estava concluído. Olhei para a obra diante de nós e meu coração se encheu de gratidão. Não era apenas um muro de pedras. Era um testemunho da fidelidade e do poder de Deus. Lembro-me de cada passo dessa jornada e de como chegamos até aqui. Concluímos a obra não pela força dos nossos braços, mas porque a boa mão do Senhor esteve conosco desde o princípio. O povo foi essencial nessa realização. Homens e mulheres se dispuseram a trabalhar com coragem e determinação. Mesmo diante da oposição, ameaças e cansaço, eles permaneceram firmes. Foi a união do povo, guiada por Deus, que tornou possível essa vitória. Mas sei que sem a dependência total do Senhor, não teríamos tido sucesso.
Ele foi nossa proteção, nossa força e a fonte de toda sabedoria. Após a conclusão do muro, o próximo passo foi tão importante quanto a reconstrução física, a renovação espiritual. Esdras, o escriba, foi chamado para trazer o livro da lei diante do povo. Todos se reuniram como um só homem, com sede de ouvir a palavra de Deus. Era um momento único. Por horas, Esdras leu a lei e o povo ouvia atentamente. Seus corações estavam abertos, suas mentes concentradas. Não era apenas um exercício de leitura, era um encontro com a própria vontade de Deus. Ao ouvirem a lei, o povo foi profundamente impactado. Choraram, pois perceberam o quanto haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Mas nós os encorajamos. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Foi um tempo de avivamento. O arrependimento trouxe renovação, e a palavra de Deus reacendeu em nós um compromisso de viver segundo sua vontade. Vi como Deus escolheu homens fiéis e tementes para liderar e servir ao seu povo. Esses homens não eram apenas trabalhadores habilidosos, mas pessoas que temiam a Deus e viviam em obediência à sua palavra. Essa era a verdadeira base para a obra de Deus: fidelidade, humildade e um santo temor. Ao refletir sobre tudo, sei que foi o Senhor quem iniciou essa obra e quem a levou à conclusão. Ele despertou em nós um desejo de voltar ao centro da sua vontade. Mais do que um muro reconstruído, o que surgiu foi um povo renovado, com corações contritos, dispostos a andar nos caminhos do Senhor. O muro é um símbolo do cuidado de Deus, mas o verdadeiro renovo está na palavra que foi restaurada em nossos corações. Estamos prontos para seguir em frente, comprometidos em viver como um povo separado para Deus, sustentados por sua graça e guiados por sua verdade. Que o nome do Senhor seja louvado, pois Ele é a nossa força e a nossa redenção. Eu estava lá, junto com todo o povo, quando nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. Foi um momento como nunca antes vivemos. Desde o romper da aurora, todos estávamos atentos, em pé, enquanto Esdras, o escriba, abriu o livro da lei diante de nós. Assim que o livro foi aberto, como se movidos por um só espírito, inclinamo-nos e adoramos ao Senhor, nosso Deus. Nossas vozes se uniram em louvor, dizendo: Amém, Amém. Levantamos nossas mãos aos céus e, em seguida, nos prostramos, com o rosto em terra, reconhecendo a majestade do Altíssimo. Enquanto Esdras lia a lei em hebraico, os levitas percorriam a multidão, explicando e interpretando as palavras para que todos pudessem compreender. Muitos de nós não entendíamos mais o hebraico, pois o exílio havia nos afastado de nossa língua ancestral. Mas, naquele dia, cada palavra ganhou vida, e o significado profundo das Escrituras tocou nossos corações. Quando as palavras de Deus penetraram em nossas almas, uma convicção poderosa nos atingiu. Sentimos o peso do pecado, das gerações de desobediência que nos levaram ao exílio. O livro nos mostrou o quanto havíamos nos desviado da vontade de Deus, e muitos de nós começaram a chorar. Lágrimas correram por nossos rostos, pois entendemos a gravidade de nossos erros e a justiça do juízo divino. Foi um choro que misturava arrependimento e desejo de restauração. No entanto, Esdras e os levitas nos consolaram. Eles nos disseram: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não pranteiem, nem chorem. A alegria do Senhor é a vossa força. E então nos instruíram: Comam das gorduras, bebam das doçuras e enviem porções aos que nada têm preparado, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Era um chamado à celebração, não à tristeza, porque estávamos nos voltando ao Senhor. E isso era motivo de grande alegria. Ao entender as palavras da lei, nossos corações se encheram de uma nova esperança. Não estávamos apenas ouvindo mandamentos,
Estávamos sendo renovados, reconectados com nosso Deus e com sua vontade para nossas vidas. O choro deu lugar à alegria, e fizemos conforme nos foi instruído. Compartilhamos o alimento, celebramos juntos, e nossos corações estavam leves, pois sabíamos que estávamos novamente no caminho certo. Aquele dia marcou o início de um grande avivamento em nosso meio. A palavra de Deus, que antes parecia distante, agora estava viva entre nós, moldando nossas ações e reacendendo nossa fé. Era como se um novo alento tivesse sido soprado sobre nós, unindo-nos como um povo dedicado a seguir ao Senhor de todo o coração. Que jamais nos esqueçamos daquele dia santo e da graça que nos alcançou por meio da palavra do nosso Deus. Quando ouvi Esdras declarar aquelas palavras poderosas, elas ecoaram profundamente em meu coração. A alegria do Senhor é a vossa força. A princípio, não compreendi plenamente o que significavam, mas à medida que as horas daquele dia santo avançavam, a verdade contida nelas começou a se revelar em minha alma. Estávamos reunidos, todos nós, após ouvir a palavra de Deus e percebermos o quanto havíamos nos afastado de seus caminhos. O peso do arrependimento era esmagador, e muitos choravam, inclusive eu. Reconhecíamos nossas falhas, nossa negligência e a injustiça que permitimos crescer em nossas vidas. Mas ali, no meio do nosso lamento, fomos lembrados de algo extraordinário. A misericórdia do nosso Deus é infinita. Ele não nos chama apenas para reconhecer nossas faltas, mas também para nos alegrarmos na reconciliação com Ele. Ao nos instruírem a comer, beber e celebrar, senti que o Senhor nos oferecia algo precioso. A certeza de que sua alegria, sua aprovação, era nossa força. Essa alegria não dependia de circunstâncias externas, mas brotava da reconciliação que Ele nos oferecia, do seu amor fiel e da certeza de que estávamos novamente no centro de sua vontade. Nos dias que seguiram, vimos isso claramente. Com um coração quebrantado e contrito, a geração de Israel se apartou das práticas que desonravam ao Senhor. Jejuamos, confessamos nossos pecados e reconhecemos nossa total dependência de sua graça. Não foi um ato superficial, foi profundo e duradouro. Abandonamos aquilo que ofendia a Deus e nossos lábios confessaram: Tu só és Senhor. Naquela oração, recordamos como Deus, desde os tempos de Abraão, demonstrou sua graça e paciência infinitas. Ele escolheu nossos antepassados, libertou-nos do Egito, sustentou-nos no deserto, deu-nos a sua lei e não nos abandonou, mesmo quando fomos rebeldes. Como Ele foi clemente e misericordioso, mesmo quando pecamos contra Ele, Deus permaneceu fiel, pronto para nos acolher de volta assim que nos arrependemos. Reconhecemos que apesar das nossas falhas, Ele nunca nos deixou sem o seu bom espírito para nos ensinar e guiar. Essa alegria que experimentamos, a alegria do Senhor, transformou-se em nossa fortaleza. Ela nos deu força para enfrentar nossas aflições diárias e resistir às tentações. Ela nos motivou a perseverar na fé e a manter nosso compromisso de andar em harmonia com sua vontade. Saber que Deus nos perdoou e que sua presença está conosco é o que nos sustenta. Enquanto continuo essa jornada, carrego em meu coração a verdade proclamada naquele dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria nos guarde, nos motive e nos conduza até o dia em que estaremos eternamente na presença daquele que é clemente e misericordioso, o nosso Deus. Quando regressei a Jerusalém, meu coração se apertou ao ver o estado em que o povo de Deus havia caído. Durante minha ausência, eles haviam negligenciado o compromisso que haviam feito diante do Senhor. A aliança que juraram cumprir com fidelidade, pureza e dedicação à obra de Deus estava sendo ignorada. O fervor que testemunhamos durante o avivamento havia esfriado, e práticas que desonravam ao Senhor voltaram a se infiltrar em meio ao povo. Ao andar pela cidade, vi que Eliaxibe, o sacerdote, havia feito algo impensável.
Ele preparou uma câmara no templo para Tobias, um dos nossos inimigos. Fiquei indignado. Como poderiam profanar a casa do Senhor dessa maneira? Tobias, que tanto se opôs à obra de Deus, agora tinha um lugar no templo. Não hesitei. Expulsei Tobias e tudo o que lhe pertencia daquela câmara. Ordenei que purificassem o local e trouxessem de volta os utensílios sagrados, os grãos e as ofertas. Mas isso não era tudo. Descobri que os levitas, que deveriam servir continuamente na casa de Deus, haviam abandonado seus postos, porque o povo deixou de trazer os dízimos e ofertas que os sustentavam. O templo estava vazio, e os servos de Deus foram forçados a trabalhar nos campos para sobreviver. Repreendi os líderes por negligenciarem a obra do Senhor e restabeleci os dízimos, colocando homens fiéis para supervisionar sua administração. Outro pecado que confrontei foi o desrespeito ao sábado. Vi pessoas trabalhando, vendendo e comprando como se fosse um dia comum. Fui direto aos nobres de Judá e perguntei: por que vocês profanam o dia santo? Acaso não foi por causa desses pecados que Deus trouxe desgraça sobre nossos pais e sobre esta cidade? Fechei as portas da cidade durante o sábado e proibi todo o comércio nesse dia. Também coloquei guardas para garantir que o sábado fosse santificado. Porém, o que mais feriu meu espírito foi perceber que muitos judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras, trazendo novamente práticas pagãs para dentro do nosso povo. Vi crianças que nem sequer sabiam falar a língua de Judá. Confrontei os homens que fizeram isso e os adverti severamente. Alguns deles eram até parentes de Tobias e Sambalate. Lembrei-lhes de como Salomão, o grande rei, foi levado ao pecado por mulheres estrangeiras. Chamei-os ao arrependimento e reafirmei a necessidade de permanecerem separados das práticas dos incrédulos. Em tudo isso, meu clamor era: lembra-te de mim, ó meu Deus, para o bem. Não apagues as obras das minhas mãos que fiz para o templo do meu Deus e para o seu serviço. Minha luta não era apenas contra as ações externas, mas contra o coração que se desviava facilmente. Sabia que o Espírito do Senhor, que havia repreendido Israel tantas vezes através dos profetas, ainda estava entre nós, chamando-nos ao arrependimento. Minha oração era para que o povo permanecesse fiel ao Senhor, separado das práticas do mundo e dedicado a servir ao Deus vivo. Pois sei que quando nos afastamos de Deus, perdemos sua presença e suas bênçãos, mas ao voltarmos para Ele, encontramos graça, perdão e renovação. E assim, continuei a lutar pela santidade do povo de Deus, confiando que o Senhor, em sua paciência e misericórdia, nos fortaleceria para permanecermos em sua vontade. Quando voltei a Jerusalém e soube do que Eliasibe, o sumo sacerdote, havia feito, minha indignação foi imediata. Tobias, o amonita, aquele que outrora zombou de nós enquanto reconstruíamos os muros, agora ocupava um lugar dentro do próprio templo do nosso Deus. Como isso foi possível? Eliasibe, por ser parente de Tobias, remodelou e mobiliou uma câmara sagrada do templo para que ele pudesse viver ali. Essa profanação não era apenas um insulto ao templo, mas uma afronta direta à santidade de Deus. Minha ira foi justa e necessária. Fui ao templo e, sem hesitação, joguei para fora tudo o que pertencia a Tobias. Os móveis luxuosos, a residência que Eliasibe havia construído para ele, tudo foi lançado fora. Ordenei que a câmara fosse purificada e trouxe de volta os utensílios sagrados, os grãos e as ofertas que pertenciam à casa de Deus. Não podia tolerar que algo tão santo fosse profanado dessa forma. Depois disso, percebi que a negligência espiritual havia se espalhado além da profanação do templo. Os dízimos que sustentavam os levitas e cantores, permitindo que eles servissem continuamente na casa do Senhor, não estavam mais sendo trazidos. Sem sustento, os levitas haviam abandonado seus postos e voltado aos campos para trabalhar. Isso não podia continuar. Reuni o povo e restabeleci o sistema de dízimos. Nomeei homens fiéis para supervisionar as câmaras do tesouro, garantindo que tudo fosse administrado com integridade.
Falei ao povo sobre a importância de trazer os dízimos ao Senhor, lembrando-os de que Deus promete bênçãos aos fiéis. Disse-lhes: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quando o culto foi restaurado, o povo respondeu com alegria e obediência. Todo o Judá trouxe os dízimos ao templo, enchendo novamente as câmaras que haviam sido desonradas. Não foi apenas uma questão de lei, mas de coração. Assim como Abraão, que deu o dízimo a Melquisedeque em gratidão pelas bênçãos de Deus, o povo de Jerusalém agora demonstrava sua fé e devoção através de suas ofertas. O que aprendi nesse período é que a santidade do templo deve ser guardada com zelo, e que Deus abençoa seu povo quando este se entrega com fidelidade à adoração. Que todos aqueles que servem ao Senhor lembrem-se: não podemos permitir que práticas ou relacionamentos que desonrem a Deus encontrem espaço em nossos corações ou em nossas comunidades, e que, ao darmos ao Senhor o que lhe é devido, recebamos de suas mãos as bênçãos que Ele deseja derramar sobre nós. Minha oração permanece. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o bem. Guarda o teu povo em santidade e fidelidade, para que teu nome seja glorificado em tudo. Quando voltei a Jerusalém e vi o que estava acontecendo no dia de sábado, meu coração se encheu de indignação. O dia santo, separado para descanso e adoração ao Senhor, estava sendo profanado. Vi pessoas trazendo cargas, vendendo e comprando como se fosse um dia qualquer. Estrangeiros entravam na cidade com seus produtos, e os portões estavam abertos como em qualquer outro dia. Era como se o mandamento do Senhor fosse ignorado por completo. Não pude permanecer em silêncio diante disso. Contendi com os nobres de Judá e os confrontei diretamente. Que mal é este que estais fazendo, profanando o dia de sábado? Não foi exatamente por isso que Deus trouxe desgraça sobre nossos pais e sobre esta cidade? E ainda assim, vocês continuam a trazer mais ira sobre Israel, profanando o sábado. Minhas palavras não eram apenas uma repreensão. Eram um apelo ao temor do Senhor e ao retorno à obediência. Determinei que os portões da cidade fossem fechados antes do pôr do sol na sexta-feira e que permanecessem trancados até o final do sábado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança como guardas, para garantir que ninguém entrasse com mercadorias nesse dia sagrado. Mesmo assim, alguns comerciantes estrangeiros, insistentes, acamparam fora dos muros, esperando por uma oportunidade de vender seus produtos. Mais uma vez, saí e os adverti. Por que vocês estão passando a noite junto ao muro? Se fizerem isso novamente, eu os expulsarei à força. Depois disso, eles não voltaram. Além disso, ordenei aos levitas que se purificassem e que assumissem seus postos, guardando as entradas e santificando o sábado. Sabia que a correção precisava ser acompanhada por um zelo espiritual, para que o povo entendesse a gravidade do que estavam fazendo. Não se tratava apenas de obedecer à letra da lei, mas de honrar ao Deus que nos deu esse mandamento. Minha ira não era fruto de impaciência ou raiva pessoal, mas de um zelo santo, semelhante ao de Cristo quando purificou o templo. Era necessário agir com firmeza, pois permitir que esse comportamento continuasse seria transigir com o pecado e desonrar ao Senhor. Aprendi que há momentos em que os servos de Deus precisam tomar medidas drásticas para corrigir o mal, mesmo que isso os torne impopulares. Minha oração naquele momento e sempre foi esta: lembra-te de mim, ó meu Deus, por isso também, e poupa-me segundo a grandeza da tua misericórdia. Eu sabia que não estava agindo apenas como líder, mas como alguém que queria ver o nome de Deus honrado e seu povo vivendo em obediência. Que cada um de nós busque, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e resista à tentação de deixar que os interesses materiais tomem o lugar da adoração e devoção ao Senhor.
pois a verdadeira força de um povo está em sua fidelidade a Deus e no zelo pela santidade do que ele estabeleceu como sagrado. Ao olhar para tudo o que foi realizado e registrado, reconheço que não foi pela força das minhas mãos, nem pela sabedoria dos meus planos, mas pela mão poderosa de Deus, que a restauração de Jerusalém se tornou possível. Desde o momento em que ouvi as notícias sobre os muros derrubados, meu coração foi tomado por uma profunda tristeza, mas também por uma certeza. Deus não havia abandonado seu povo. Cada passo desta jornada foi marcado por oração e dependência total do Senhor. Quando servi ao rei da Pérsia, pedi a Deus sabedoria para agir com prudência. Quando enfrentei oposição durante a reconstrução dos muros, confiei nele para proteger e fortalecer o seu povo. Quando percebi a decadência espiritual de Judá, clamei a Deus para trazer renovação e arrependimento. O que parecia impossível aos olhos humanos tornou-se realidade, porque Deus estava conosco. Os 52 dias em que reconstruímos os muros foram um testemunho da coragem do povo, mas também da fidelidade de Deus. A leitura da lei por Esdras reacendeu a chama da fé em nossos corações e trouxe um avivamento espiritual que marcou nossa geração. A confissão dos pecados, o arrependimento e o renovado compromisso com o conserto de Deus demonstraram que não apenas as pedras dos muros foram restauradas, mas também os corações do povo. Mesmo em meio às falhas humanas que enfrentei no meu segundo período de governo, não desisti de zelar pela santidade do templo, pela observância do sábado e pela pureza do povo de Deus. Cada reforma, cada correção foi realizada com um único objetivo: honrar ao Deus de Israel e assegurar que seu nome fosse glorificado em meio ao seu povo. Se há algo que desejo deixar como exemplo, é o valor da oração e da dependência de Deus. Tudo o que fiz de joelhos dobrados, clamando ao Senhor por direção, força e sabedoria. Minha vida foi uma pequena parte de algo muito maior: o plano de Deus para redimir e restaurar seu povo. Minha oração final é esta: lembra-te de mim, ó meu Deus, para o bem. Que tudo o que foi realizado sirva para glorificar o teu nome e fortalecer o teu povo. Pois ao fim de tudo, foi a tua mão que nos sustentou, foi o teu Espírito que nos guiou, e foi a tua misericórdia que nos permitiu participar da tua obra. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.